Shalom Adonai, louvado seja o nome do nosso bom Deus, diante dessas canções que edificaram, exaltaram e mostraram aquilo que Deus é a palavra dele cantada, é a palavra dele anunciada por meio das melodias. Deus é exaltado, é aquele que um dia voltará para julgar. Deus é aquele que toda a terra se prostra e se prostrará diante do Senhor. Deus é aquele que precisa, por meio do seu Espírito Santo, manter o nosso coração firmado, aquecido em Cristo Jesus. Muito bom tê-lo conosco nesta noite. Eu quero convidá-lo a abrir comigo para a palavra agora pregada, falada, possa chegar ao seu coração. Quero convidá-lo a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus, em Apocalipse, no capítulo 17. Você tem nos acompanhado, você sabe muito bem, nós estamos na série expositiva em Apocalipse. Hoje, dando continuidade, Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 3 até o versículo 6. Eu repito para você, Apocalipse 17, do versículo 3 até o versículo 6. Assim nos afirma a palavra do nosso bom Deus. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. Eu quero pensar com você nesta noite, para nossa reflexão, no tema pecado, seu efeito. Eu repito para você memorizar: pecado, seu efeito. No final dos anos 70, início dos anos 80, o mundo conheceu um grupo de adolescentes porto-riquenhos, o grupo chamado Menudo, que fez o maior sucesso em todos os lugares. Em 1984, eles cantavam uma canção intitulada Não se reprime, não reprime-se. A melodia muito badalada, muito agitada, e uma letra que me fez e deve fazer você que conheceu essa canção refletir um pouquinho dela. Deixe-me trazer algumas coisas sobre esta letra desta canção. Em determinado momento eles cantam dizendo assim: não reprima os seus instintos do coração. A vida é para ser feliz. Faça o que está no seu coração. Entregue-se de todo corpo e alma. Você consegue compreender o que essa canção está dizendo? E a melodia ou o coro sempre dizia assim: não se reprime, não se reprima, não se reprima. Ou seja, incentivando a fazer aquilo que está dentro do coração. É melhor não controlar, é melhor não inibir, o importante é curtir a vida. O pecado tem esta ideia
O pecado fala isto ao coração e à mente de todos nós. Mesmo o cristão que foi regenerado em Cristo, tem o selo do Espírito, tem o Espírito habitando no seu coração, o pecado fica lá como se fosse uma voz dizendo: não se reprima, não se reprima, faça aquilo que o seu coração tem anseio, não refreie os seus impulsos, a vida está aí para ser vivida. Mas o pecado também fala ao coração daquele que ainda não foi redimido. E infelizmente este se entrega ao pecado. E é justamente sobre isso, o pecado, o seu efeito, o alastramento do pecado na face da terra, é que João vem falar ao nosso coração nesta noite. Mas antes de olharmos para o texto, eu preciso lembrar com você algumas coisas sobre o pecado. A primeira coisa que eu preciso relembrar com você é que o pecado está alojado no coração, e no coração de todas as pessoas. Quando eu digo de todas as pessoas, eu estou dizendo do infanto, da criança, do homem, da mulher, do jovem, do velho, de todos. Desde o ventre materno, o pecado já está alojado no coração. É o que nos diz as Escrituras. Ele faz parte da nossa natureza, ele está dentro de nós. Se você olhar para Marcos capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, ele vai dizer que dentro do coração do ser humano brotam os mais desejos abomináveis, a prostituição, a loucura, a blasfêmia, tudo que nós possamos imaginar está alojado dentro do coração do ser humano. Nós temos que tomar cuidado com isso. A segunda palavra que eu preciso falar ou relembrar com você é que o pecado só será visto como pecado, alojado no coração e que afronta a santidade de Deus por meio do Espírito Santo. É só o Espírito de Deus, preste atenção, é somente o Espírito Santo de Deus que traz sensibilidade, ilumina a mente, abre os olhos e aquece o coração. Por isso o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 10, dizendo que Ele enviaria o Consolador, e a vinda do Espírito, que é o Consolador, tem esta finalidade, Ele diz, e o Espírito vos convencerá, é isso que Ele está dizendo, irá convencer o ser humano do pecado, do juízo de Deus. Então, se você tem a sensibilidade do pecado, e eu não estou dizendo o tamanho do pecado, a gravidade do pecado, ou um pecado menor, conforme nós falamos, um pecadinho ou um pecadão, não estou falando sobre isto. Eu estou falando a respeito da consciência de que somos pecadores e que somos condenados se não tivermos a Cristo. Se você tem esta sensibilidade, então você e eu temos a presença do Espírito. Mas se você ainda não tem esta sensibilidade do pecado em nós, é porque lhe falta a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode até dizer que conhece, que anda e que ama a Deus, mas se o Espírito não sensibilizar a respeito do pecado, do juízo e da condenação, alguma coisa está errada. Preciso relembrar com você também que o pecado em si já nos condena. Veja, eu não estou falando do efeito do pecado, da consequência do pecado, das ações do pecado, não. Nós estamos falando do pecado daquele que atingiu o ser humano, aquele que está lá registrado lá em Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e contaminou todos os seres humanos. É sobre este pecado que eu estou falando. Nós não estamos falando sobre o efeito dele, o efeito, as consequências, ou o alastramento do pecado, nós olharemos no texto em pauta nesta noite. Mas você precisa pensar no pecado
como algo que afronta a santidade de Deus. Quarto lugar e última coisa que eu preciso relembrar com você: o pecado é a causa de existir o juízo final. É por isso que existe o juízo final. Você há de lembrar que o capítulo 17, no versículo 1 ao versículo 2, nós intitulamos justamente sobre isso: juízo. Porque existe? Existe por causa do pecado. O versículo 1, ele afirma dizendo que o pecado, ele existe, ele aconteceu no mundo e todos foram afetados, independente da época, independente da cultura, da nacionalidade, independente quem é o ser humano, pobre, rico, padece, não padece, sofre, não sofre, tem enfermidade, não tem enfermidade, tem o seu corpo físico em perfeitas condições, não importa, o pecado, ele existe. Por isso existe o juízo final. Mas também você há de lembrar comigo que o pecado existe porque o pecado escraviza o ser humano. Ou seja, todos nós somos escravos do pecado. Existe um grupo, e esse grupo nas Escrituras são chamados de justos. Aqueles que foram redimidos, esses lutam contra o pecado, para não ceder às suas sutilezas, às suas artimanhas, porque o pecado tenazmente vai assediando. Mas existe um outro grupo que estes se entregam ao pecado, eles amam ao pecado, é aqueles que ainda não foram redimidos, que a Bíblia chama de ímpio. O juízo existe por causa do pecado. E agora, João nos apresenta o efeito do pecado, como que o pecado se alastra em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as culturas. O pecado, a sua forma de existência, a sua natureza, ela não é algo de um povo, de uma nação, ela é do mundo, ela é do universo. O pecado, você deve lembrar, afetou a natureza, a criação de Deus, e afetou também o ser humano. A grande pergunta a ser feita e respondida nesta noite é: pecado, seu efeito, como que se alastra o pecado? Se você olhar comigo o texto, João diz que pela atração, é isso mesmo. O pecado, ele alastra, ou ele tem o seu efeito pela atração. Versículo 3 é justamente isto. João está vendo como que agora o pecado atrai as pessoas, como que o pecado, ele é doce para muitas pessoas, como que ele é gostoso. Olhem para as figuras no versículo 3, João está dizendo que foi levado em espírito a um deserto. João foi levado a um determinado lugar. O deserto aqui não é geográfico. O deserto aqui está representando o mundo, aonde as pessoas existem, aonde a igreja existe, aonde a igreja está, aonde o pecado também existe. E me parece que nós vivemos num mundo de muitas, mas muitas dificuldades por causa do pecado. O mundo se torna um lugar perigoso, tão perigoso que o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, no Evangelho de João 17, ele está orando pelos discípulos que estavam com ele, mas ele está orando por todos os discípulos de todas as épocas, de todas as eras, e orando por você que faz parte da igreja do século 21. O Senhor Jesus está dizendo ao Pai: olha, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo, enquanto eles estiverem no mundo. Por quê? Que os guarde do mal. Olha que coisa. Então o mundo, ele não é tão doce como nós possamos imaginar. João então foi transportado para o deserto, ou seja, para ver o mundo, a realidade da atração do pecado. E agora ele vê duas coisas que o texto nos chama a atenção.
No primeiro momento, a ambição. Quando João vê uma mulher, vê que esta mulher está vestida, e aqui eu abro um parêntese, todo o texto que nós lemos, do versículo 3º ao versículo 6º, João está falando de uma mulher. Agora veja, o texto não é machista contra a mulher, pelo contrário, mas o texto está usando a figura da mulher, porque ela sempre vai ilustrar a respeito do pecado. Se você observar o versículo 5º que nós lemos, é justamente sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo que o pecado, ele tem a figura da mãe, da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Por isso ele usar a figura feminina. Fecha-se o parênteses. Ele está usando então a figura da mulher para mostrar a atração. Então, se no primeiro momento é a ambição, quando ele diz, viu uma mulher vestida numa besta escarlate. Você deve lembrar que a figura de besta, lá em Apocalipse capítulo 13, num primeiro momento representa os governos, as artimanhas, a forma de ser. Nesse caso ele está mostrando então a sedução pela ambição, a ambição pelo poder, a ambição pelo dinheiro, pela riqueza, a ambição pela sexualidade, a ambição pelo prazer. Observem você que o pecado ele é assim. Não é desta forma que as pessoas sentem no coração. Elas sentem a ambição pelo poder, pela riqueza, pelo dinheiro, pela área sexual. Isso é algo que está impregnado. Então, de uma forma sutil, vai sendo apresentado aos seres humanos: você quer poder? Então faça isso. Você quer riqueza? Então haja desta forma. Você quer a área da sexualidade? Então faça isso, faça aquilo. Cuidado, você que me ouve nesta noite. O pecado vai sendo alastrado. O pecado tem o seu efeito por meio da atração. Nós temos que tomar cuidado a respeito disso, porque ele se torna algo muito doce, algo muito gostoso e alegre de ser praticado. É a sedução. Cuidado, nós precisamos estar atentos a respeito disso. Mas ele mostra também uma outra forma da atração do pecado. No segundo momento, ele está dizendo a respeito da religião. Se no primeiro momento ele fala sobre a ambição, da sedução, agora ele fala sobre a religião. Versículo 3º, agora esta mulher não está montada só numa besta escarlate, mas ela está montada também numa besta, e esta besta, diz o versículo 3º, ela tem nomes de blasfêmia, com chifres e cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Agora ele mostra uma outra besta que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, quando fala da besta da ideologia, do falso profeta, da falsa religião. O que ele está mostrando aqui então é que o pecado tem a sua atração agora pela religião. Mas aí você que está me ouvindo vai fazer uma pergunta: pastor, mas a religião não é para falar de Deus? Esta deve ser a finalidade. Mas você não pode negar que a religião na atualidade ela não tem apresentado a respeito de Deus. Ela tem mostrado a respeito de Deus, mas ela tem aprovado o pecado de muita gente. Deixe-me dar um exemplo para você. Você sabe que tem igrejas que na atualidade já aceitam o casamento do mesmo sexo. Se você der uma pesquisada na internet, você vai ver uma igreja chamada inclusiva. Igreja inclusiva. Esta é uma igreja que aceita todo tipo de pecado. E eles usam o quê?
a palavra de Deus. Eles oram em nome de Jesus, eles pregam a palavra de Deus e sempre mostram um Deus amoroso. Sim, Deus é amoroso, mas Deus também é contrário ao pecado. Usa-se então a religião, usa-se então o nome de Deus para dizer: olha, isto não é pecado, porque Deus nos criou assim. A Bíblia então se torna aquilo que talvez você já tenha ouvido: a Bíblia, mãe das heresias. Pega-se um texto fora do seu contexto e aplica-se naquilo que o meu coração tem desejo, porque este é o meu instinto, eu sinto, eu quero. Você está me compreendendo? Você que me acompanha nesta noite? O pecado então é pela atração, é atração pela ambição, é atração pela religião. Uma vez que eu estou dentro de uma igreja, isto não é pecado, isto já não é mais erro, Deus então não me condena. Nós precisamos tomar cuidado. Não é em vão que as Escrituras nos alertam. 1 Timóteo, Paulo escrevendo ao jovem pastor, no capítulo 4, ele diz assim: olha, nos últimos dias o Espírito expressa de que os homens servirão a demônios, apostatarão da fé. E o apostar-se da fé aqui não é abandonar a fé, começou a trilhar e abandonar, não, é negar, é rejeitar a graça de Cristo Jesus. Então ele vai dizer que nos últimos dias, e é o que nós estamos vivendo, servindo a fábulas de demônios, nós temos que tomar cuidado com o pecado. Você que me ouve nesta noite, você precisa tomar muito cuidado com o pecado que é sutil. O pecado, ele tenta nos atrair. Por isso Isaías vai dizer no capítulo 5, no versículo 20: ai daquele que chama amargo de doce e o doce de amargo. Ou seja, aquele que chama o errado de certo e o certo de errado, vai passar pela ira de Deus. Você que me ouve nesta noite, se você é um cristão autêntico, tem o Espírito Santo de Deus, você precisa tomar cuidado. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 26, versículo 41, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que tomar cuidado com a atração, com a sutileza do pecado, para não enveredar os nossos pés, entrelaçar o nosso coração, neutralizar ou cauterizar a nossa consciência a respeito do pecado. E quando eu digo aqui da atração do pecado, não estou dizendo só naquilo que, volto a repetir, daquilo que as pessoas dizem: isto é pecadão, isto é pecadinho. Não, pecado. Jesus diz que se nós olharmos impuro para alguma coisa, nós já pecamos no coração. Não precisa ter a prática, precisa ter apenas a intenção. Lute contra a atração do pecado. Mas João ainda nos ensina algo mais. Como se alastra o pecado, como que o pecado tem o seu efeito agora pela prática. Se num primeiro momento é pela atração, agora João vai dizer que é pela prática. Uma vez que sou atraído, diz as Escrituras, por causa do pecado que habita em mim, e se eu dou vazão a este pecado, de qualquer natureza, de qualquer forma, de qualquer jeito ou de qualquer maneira, então agora eu caminho para a prática. É o que João agora está dizendo, é pela prática do pecado. Versículo 4, João agora nos mostra estas verdades, quando os seus olhos veem a prática do pecado. E aí João mostra novamente a mulher vestida.
E como que está vestida esta mulher? Volto a dizer, a mulher aqui está ilustrando o pecado, toda a forma, toda a natureza da sua devassidão do pecado, da depravação do ser humano. João apresenta pelo menos 3 formas nesse contexto a respeito da prática do pecado. Num primeiro momento é pela luxúria. É o que nos diz o versículo 3, quando ele diz assim: uma mulher vestida de púrpura e escarlate. Esta é a ideia da luxúria. Luxúria tem a ver com sexualidade, lascívia. Se o coração do ser humano ele não é regenerado e ele der vazão ao seu pecado, então agora a prática é a luxúria, é a sexualidade. Se você estudar um pouquinho mais sobre a área da sexualidade, a psicologia vai acompanhar o pensamento de Freud, dizendo que todos nós vemos em algum objeto área sexual. Não é em vão, então, que as pessoas se deixam levar pelo seu instinto sexual e praticam coisas abomináveis. Homens com homens, mulheres com mulheres, até com animais. Você precisa entender que é o pecado que leva. Pedofilia. E eu poderia dizer tantas coisas que se tornariam até impróprio nesse momento dizer, devido à nojeira do pecado. Então, João está nos mostrando justamente sobre isso. Olha, existe a prática, e ele coloca a respeito da luxúria do pecado, e nós temos que tomar cuidado. Paulo, escrevendo a respeito da obra da carne, do coração, das vontades daquele que ainda não foi redimido, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: ora, as obras da carne são lascívia, prostituição, maledicência, luxúria. Não é em vão aquilo que muitas vezes se diz a respeito dos 7 pecados capitais, aonde coloca a luxúria. Se você não assistiu, procure assistir e faça um pré-julgamento do filme O Advogado do Diabo. E você vai entender o aspecto da luxúria, da sexualidade. Mas João ainda nos apresenta num segundo momento, a respeito da prática, quando ele fala a respeito da ganância. E ele usa a figura de ouro, pedras preciosas e, diz ele ainda, pérola. Ele está falando da ganância, ou seja, ele está falando do dinheiro, da riqueza. E você sabe melhor do que eu que por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa de se ter, as pessoas não medem esforços, as pessoas mentem, as pessoas matam. Por causa da ganância do dinheiro, famílias entram em contendas por causa de uma herança, por causa de um bem material. Familiares deixam de se falarem, de se amarem, de se respeitarem. Você sabe que por causa da riqueza, do dinheiro, da prata, podemos dizer assim, filhos matam seus pais. Pesquise um pouco e você vai relembrar na história os acontecimentos. Nós temos que tomar cuidado por causa do dinheiro. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai dizer que por causa do dinheiro, que é a raiz de todos os males, muitos se afastaram da fé e trouxeram para si muitos males. Você consegue compreender que o dinheiro ele é a raiz de muitos males na nossa sociedade? Eu preciso abrir um parêntese, você que me ouve nesta noite. O dinheiro é importante, claro que é, mas o dinheiro é importante para manter as nossas necessidades.
Se o teu coração, você que me ouve aqui nesta noite, ele não estiver sendo grato a Deus, se ele não estiver sendo contente a Deus pelo que você tem, eu não estou dizendo se é muito, se é pouco ou se não é nada, mas se você não aprender a ser feliz, contente com aquilo que Deus tem dado para você, eu e você jamais seremos felizes, porque o nosso coração ele é ambicioso, ele é ganancioso. Fecha-se o parênteses. Cuidado, cuide do seu coração, para que você não seja iludido na prática da ganância do dinheiro. Por causa de ter e ter e ter, o coração deixa de buscar a presença de Deus. Mas João apresenta uma terceira prática a respeito do pecado, como que ele se alastra, como que ele tem o seu efeito. Se no primeiro momento é pela luxúria, depois pela ganância, agora é pela devassidão, ou seja, é algo devasso, nojento. Veja o que ele diz no final do versículo 3, ou melhor, do versículo 4, no final do versículo 4, quando ele diz assim: vi na mão também um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. No versículo 4 que nós aprendemos então a respeito da luxúria, a respeito da ganância do dinheiro, a respeito da devassidão. O que ele está dizendo aqui é que o pecado é algo nojento, da sua imundície. O pecado não é algo tão agradável. O diabo pode até apresentá-lo como algo doce, como algo maravilhoso, mas ele não é. Ele tem os seus efeitos tanto moral como também espiritual. Moral é na sua prática, espiritual é na sua ação. Você há de ver e acompanhar pessoas que fazem sacrifícios humanos. Isso é por causa do quê? Do pecado. Você deve acompanhar pessoas que se enveredam em pecados que você diz: como que uma pessoa pode viver dessa forma, desta natureza? Como que uma pessoa pode ser dependente químico e achar que aquilo faz bem para a sua vida? É o pecado, é a devassidão. O pecado é devasto, ele joga a pessoa, o ser humano, na sarjeta. O diabo tem essa finalidade. João 10,10 vai dizer que ele veio matar, roubar e destruir. E uma vez que é jogado na sarjeta, ele pisa, ele massacra, ele humilha e ele envergonha, porque o pecado é da natureza do ser humano, é da sua prática. Ele é sutil, ele atrai e agora ele leva o ser humano as suas práticas, das mais piores possíveis que eu e você possamos imaginar. Mas você que me ouve nesta noite, penso que você é um cristão, e eu preciso trazer um alerta ao seu coração nesta noite. Você precisa estar atento, é isso mesmo, você precisa estar atento a respeito do pecado, para avaliar a sua conduta, a sua forma de ser. Talvez você não esteja na área sexual, talvez você não esteja na área de matar ou roubar, não, você tenta viver uma vida cristã autêntica, mas cuidado, porque o pecado ele é sutil e sem perceber você pode estar praticando o pecado. Você deve lembrar de uma canção em que nós entoamos aqui, que dizia assim, que o Espírito Santo precisa inflamar, aquecer a nossa alma e o nosso coração. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas que tem perdido a sensibilidade do pecado. O pecado da mentira, o pecado de olhar de uma forma intencional. Tem muitas pessoas que vivem ocultamente, secretamente, uma vida dúbia. Cuidado,
Ninguém sabe, mas os olhos de Deus estão vendo, e você precisa avaliar a sua vida. Tem muitos cristãos que amam uma bebida alcoólica, e nós temos que tomar cuidado com isto. Tem muitos cristãos que ainda desejam o tabagismo, é o pecado. Cuidado, para que você não esteja na prática do pecado. Tito vai dizer no capítulo 1, versículo 16, o seguinte: aqueles que dizem que amam a Cristo, mas têm as suas obras erradas, contrárias aos princípios de Deus, negam a Cristo Jesus. Mas olhando para o texto, ainda há uma outra forma que João nos mostra como que o pecado se alastra. O efeito do pecado é pela vida sem Cristo. É isso que ele diz agora no versículo 5. O pecado agora é pela vida sem Cristo. Olha como que ele usa a figura daqueles que ainda não têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O versículo 5 ele diz assim: na sua fronte, na testa, achava-se escrito um nome, um mistério. E aí ele diz qual é o mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que João está vendo aqui, e aí eu preciso entender esse nome escrito na fronte. O que João está vendo aqui é que existe ainda, veja bem, existe ainda um grupo que não tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vou abrir um parênteses. Eles podem até dizer que amam a Deus, até frequentam uma igreja, até fogem em determinados momentos de pecados e ações erradas. Sim, podem ser até bons pais de família, pode ser até bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom empregador, pode pagar em dia suas contas, pode ser exemplar, não tem problema a respeito disso, pode até servir de exemplo para muitas pessoas, podem receber também após a sua morte nomes de ruas, ou de monumentos, ou de cidades, não sei, mas isto não significa que ele já tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fecha-se o parênteses. O que João está dizendo é que tem um grupo ainda que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então aqui nós aprendemos que aquela máxima que talvez você conheça, aquela máxima que diz assim, que todo mundo é filho de Deus. Já ouviu essa máxima? Já falou essa máxima? Alguém já expressou para você? Então essa máxima que diz que todo mundo é filho de Deus é uma falácia, é um engano, é uma mentira. Isto não é verdade, não é. Quando olhamos para as Escrituras, as Escrituras diz que essa não é a realidade. Todo mundo, ou todas as pessoas, não são filhos de Deus. Olhem, por exemplo, para João, no capítulo 1, quando João vai dizer a respeito do Verbo que se fez carne, vida, veio habitar entre nós, se tornou a luz do mundo para aqueles que estavam em trevas. Agora, se você olhar o versículo 12 e o versículo 3, ele vai dizer o seguinte: mas a todos quanto o receberam. Quem é este o? É Cristo Jesus. Mas a todos quanto receberam a Jesus, versículo 13, ele vai dizer: se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne e nem do homem, mas nasceram do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ter a Cristo então significa nascer. E quando eu tenho a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tenho uma marca também na minha fronte. Não é uma marca literal que todo mundo está vendo, não é isto, mas eu tenho uma marca na fronte, ou seja, eu tenho uma mente diferente, eu tenho um olhar diferente, eu tenho um coração inclinado.
inclinado a Deus. Eu tenho a marca de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Se você olhar em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo agora possuem, veja bem, possuem a mente de Cristo. O que ele quer dizer com isto? Ele não está ensinando que agora você se torna como Cristo, que sabe todas as coisas, que você se torna onisciente, conhecedor de tudo. Não, não é isto. Só Deus, Cristo tem esse poder, mas ele mostra que, tendo a Cristo, eu tenho a marca, ou seja, eu tenho a mente de Cristo, eu compreendo as coisas do reino de Deus, aleluia! Eu entendo a respeito das boas obras, eu entendo a respeito do Evangelho, eu entendo a respeito da santidade, da pureza, da luta que eu tenho para vencer o pecado todos os dias, para manter a santidade, sem a qual, diz as Escrituras, ninguém verá a Deus. Então o cristão que tem a Cristo, ele possui o Espírito Santo, que é a marca, que é o selo daqueles que se entregaram a Jesus. Então o que João está dizendo aqui, que este grupo que ainda não tem a Cristo, ele tem a marca. E esta marca aqui é aquela marca de Apocalipse capítulo 13. Acompanhe comigo o raciocínio aqui agora. É aquela marca que está lá em Apocalipse no capítulo 13. Nos últimos versos, quando João está relatando a respeito da marca da besta, quando diz que terá na mão direita um sinal, terá na fronte uma marca. E aí criou-se aquela expectativa, aquela ideia de que é um chip na mão direita, de que é um sinal do inimigo aqui na testa. Não, não é nada disso. Ninguém em sã consciência vai colocar uma marca e dizer, olha, eu pertenço a Satanás. Não, mas o que ele está dizendo é que o sinal da mão direita é as ações pecaminosas, e quando ele fala a respeito da marca na fronte, ele está dizendo que ainda não tem a mente de Cristo, tanto a sua mente, quanto os seus olhos, como também o seu coração, está inclinado e desejoso pelo pecado, pelas coisas erradas, pelo mal. A sua mente não consegue compreender que tal ações é pecaminosa. Você consegue compreender esse raciocínio? E agora João está dizendo então que esses que não têm a Cristo possuem a marca da besta, do diabo. Aí você pode dizer, pastor, não é bem assim. Quando eu olho para as Escrituras, esta é a verdade. Observem que o pecado agora é pelas pessoas que estão sem Cristo, que têm uma marca na fronte, na mente, estão cauterizadas. Quando eu olho Paulo escrevendo as suas cartas, quando eu olho Atos, por exemplo, que é o livro onde Paulo está preso, lá no capítulo 26, diante do rei Agripa, ele está sendo inquirido, por que você mudou, o que aconteceu, o que leva você a pregar a respeito desse Jesus? Lá no capítulo 26, então no versículo 18, Paulo diz que foi comissionado para levar o Evangelho, para levar as boas novas, porque o Evangelho e as boas novas vai abrir os olhos e tirar, veja bem, é isso que o texto está dizendo, e tirar das garras de Satanás o pecador. Paulo, ainda nesta linha de pensamento, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que aqueles que estão em Cristo foram transportados, olha só, foram arrancados do império das trevas. E aonde é as trevas, senão o reino do diabo? Aqueles que têm a Cristo são transportados, arrancados do império das trevas e levados agora para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Então, o autor João, ele está vendo justamente isso.
a respeito do pecado. O pecado pela vida daqueles que estão sem Cristo. Eu preciso perguntar para você que me ouve nesta noite. Você tem a marca, mas que marca você tem na sua mente, nos seus olhos e no seu coração? A marca do Espírito Santo, aleluia? Ou ainda você tem a marca de Satanás, de estar sem Cristo, tem uma mente neutralizada? Você precisa avaliar a sua vida. Cuidado para não ser iludido ou enganado. Mas ainda João nos apresenta, em último momento, como que o pecado se alastra, o efeito do pecado. Ele vai dizer agora que pela perseguição à igreja. Eu vou repetir para você isso. Pela perseguição à igreja. Se você olhar o versículo 6, é justamente isso que João está alertando, olhando, vendo, uma vez que ele foi transportado e começa a ver tudo que nós já avaliamos nesta noite. Agora ele está vendo a perseguição à igreja. O pecado, ele faz isso, leva pessoas a perseguirem a igreja, a maltratar a igreja, a espoliar a igreja. Olha a figura que ele está usando aqui no versículo 6, quando ele diz assim: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. No final do versículo 6 ele diz assim: vi isto e admirei-me em espanto. Esta ideia de uma mulher embriagada é a crueldade, é a forma da perseguição à igreja. Quando ele fala a respeito do sangue dos santos, ele está falando do cristão, do autêntico, do individual, aquele que é cristão. Mas quando ele fala a respeito do sangue das testemunhas, ele está falando da igreja. Apocalipse fala sobre isto, testemunha, no capítulo 11 de Apocalipse, que representa a igreja do Senhor Jesus. Penso que num primeiro momento João estava olhando a igreja do primeiro, segundo e terceiro século, quando a igreja era perseguida, espoliada, quando a igreja era jogada nas arenas para serem devoradas pelas feras. E em volta do Coliseu estavam as multidões, aonde elas bebiam, se embriagavam e festejavam e davam salvas e gritavam quando viam os cristãos sendo massacrados. E esta perseguição e esta crueldade acompanhou-se até o terceiro século, quando no ano 323, Constantino tornou-se então, trazendo a paz romana, acabando com a perseguição e tornando então a religião cristã oficial do império. Eu vejo que João, quando observa a igreja dos primeiros séculos sendo desta forma massacrada, ele se espanta. Talvez seja por isso que ele escreve no contexto do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, a igreja em Esmirna, quando ele diz: olha, sede fiel até a morte. Diz que haveria perseguições de 10 dias, que o diabo estaria para massacrar, matar alguns deles. Talvez seja isso que estivesse na mente de João, quando ele olha e ele vê e ele registra. Mas penso também que no segundo momento, João se admira, se espanta com o horror do pecado, da crueldade, da perseguição da igreja, não só no aspecto físico. Porque se você estiver me acompanhando, você sabe que a igreja do século 21, pelo menos no nosso contexto da América do Norte, principalmente no país chamado Brasil, nós não temos a perseguição física, nós não estamos sendo perseguidos. Mas penso que João está observando e fica admirado, em espanto, por ver uma outra forma de perseguição, no campo das ideias,
no campo das leis, no campo aonde fere os nossos princípios, aonde fere a nossa crença em Cristo Jesus, aonde mostra aquilo que é contrário aos ensinos da palavra de Deus. Deixe-me dar alguns exemplos para você acompanhar comigo, se não é isso que tem acontecido na atualidade, a respeito das leis do nosso país. Se já não foi aprovado, pelo menos está caminhando, transmita ali na Casa de Lei do nosso país algumas coisas que vão contrárias à nossa fé. Por exemplo, a legalização do aborto é algo que fere o nosso princípio, a nossa crença. Se você olhar 1 Samuel 2,6, o autor expressa, e é uma oração de Ana, ela diz assim: é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Você há de lembrar também da legalização do matrimônio do mesmo sexo. Isto fere o princípio de Deus, aquilo que nós cremos. Quando olhamos para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse: olha, deixe pai e mãe e una-se em uma só carne. A ideia do casamento do mesmo sexo, da família moderna, é algo que fere o princípio daquilo que nós cremos. Você há de lembrar também de uma lei, a lei da palmada. Isso também fere os princípios daquilo que nós cremos. A lei da palmada tem a ideia de você não usar de violência, de vara contra o filho menor, contra a criança e o adolescente. Não, pai não podem fazer isto. Você sabe que tem filhos denunciando seu pai quando este o disciplina com vara. São leis que estão aí, ferem os princípios naquilo que nós cremos. A Bíblia diz a respeito de que os pais precisam disciplinar os seus filhos com vara. Provérbios 13, 23 fala isso. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz: disciplina a criança, disciplina o seu filho com vara. Você vai a fustigar, sim, mas vai livrar a sua alma do inferno, diz o texto. Só que eu preciso abrir um parênteses. Eu não estou aprovando a violência, que você deve disciplinar o seu filho dando um tapa na cabeça, na boca. Não faça isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos usar o bumbum para disciplinar os filhos. Há momentos que palavras não vão resolver. Você precisa usar da disciplina da vara. Mas há idades também que a vara já não vale mais, não resolvem mais. Você consegue compreender? Fecha-se esse parênteses. O que João está vendo é justamente isto: a igreja, ela é perseguida, porque as pessoas são más, as pessoas são cruéis, as pessoas querem ver a ruína da igreja. Deixe-me dar um exemplo para você. A revista Veja, em 2011, lançou um artigo falando dos cristãos dizendo gente incômoda. Isso mesmo, revista Veja de 2011 intitulou um artigo Gente Incômoda. Ali ele vai dizer que os evangélicos, os crentes incomodam e eles devem deixar de existir. Então as pessoas são cruéis, as pessoas são más e elas vão perseguir a igreja, elas vão destruir, se possível, a igreja. Você que é cristão, você precisa estar preparado pelas pressões que virão pela frente. Paulo, escrevendo a Timóteo, agora uma segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: olha, nos últimos dias o Espírito afirma que as pessoas se tornarão cruéis, avarentas, mesquinhas, odiarão uns aos outros. Então você que é cristão, que tem a Cristo, não abra mão da sua convicção, da sua fé, mesmo diante das perseguições.
Brilhe Jesus aonde você está. Não saia do caminho estreito. Mantenha-se nele, para a glória de Deus Pai. Mas eu quero concluir, você que está comigo, eu quero concluir dizendo: pecado, seu efeito. Eu penso que ficou claro para você e para mim nesta noite o efeito do pecado. Como que ele se alastra? Ele se alastra pela atração, pela sutileza de invadir o nosso coração, a nossa mente e os nossos olhos. Mas o pecado também se alastra, tem o seu efeito pela prática, pelas ações. Mas o pecado também, ele é praticado, ele tem o seu efeito pelas pessoas sem Cristo, pela vida sem Cristo. Mas ele também tem a sua forma, o seu efeito, o seu alastramento pela perseguição à igreja. E tudo isso está aí, nós estamos vivendo, e de tempo em tempo os dias irão ficar mais, preste atenção, irão ficar mais difíceis. Mais difíceis. Mas eu quero orar com você, e antes de orar eu quero deixar 2 palavras ao seu coração. A primeira palavra é para a vida do cristão. A primeira palavra, você que é cristão, deve ser vigilante a respeito do pecado. Você precisa ter cuidado. Você que ama Cristo, tome cuidado com o pecado. O pecado, ele destrói. Não brinque com o pecado. Não se ache tão espiritual, tão poderoso. Não faça isso. O pecado, ele engana. Por isso a Bíblia vai dizer em Efésios 6, cuidado com as ciladas do pecado. Cuidado com as ciladas do diabo. Todos nós, preste atenção, todos nós temos um tendão de Aquiles. Ou seja, todos nós temos um ponto fraco. E o diabo sabe disso. Cuidado para não ser a sua ruína. Mas eu tenho que deixar uma segunda palavra também. Aquele que ainda não se rendeu a Cristo, aquele que ainda não é cristão, liberte-se do pecado, das garras do diabo, rendendo-se a Jesus, entregue-se a Ele. Não importa o quadro, não importa aonde você se encontre a respeito do pecado, se está na sarjeta, se é isso, se é aquilo, se é mentira, se é a usura, se é a luxúria, se é a ganância, não importa, liberte-se desse pecado, entregando a sua vida a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso as Escrituras vão dizer no Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e conhecereis a Jesus, e Ele vos libertará. Só Jesus para libertar o ser humano do efeito do pecado que o condena ao inferno, e também das ações do pecado que o escraviza. Que o bom Deus te abençoe, e que nesta noite você possa entender isso. Uma frase ao seu coração de C.S. Lewis, que disse o seguinte: o que a Bíblia chama de pecado é pecado, e não importa o que você pensa disso. Pecado é pecado. Que Deus te abençoe e que Ele nos dê a graça. Vamos orar por nós? Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite agradecer ao Senhor. Queremos pedir que a igreja que está conosco neste momento possa ser protegida o seu coração, avivada o seu coração, aquecido o seu coração no poder do Espírito Santo, para não ceder às pressões do pecado, seja ela de qualquer natureza ou de qualquer forma. Mas quero te pedir também por aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação, que o Senhor os visite, que o Senhor os liberte desse efeito do pecado, para a glória do teu nome, Senhor, trazendo salvação, abrindo os olhos, aquecendo a alma, iluminando a mente, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em Cristo Jesus que oramos. Amém
e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.